Bom dia, irmão. Irmã, a paz. Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é dia 12 de outubro. Espero que todos estejam bem. Hoje é feriado, feriado nacional. Tem uma palavra forte para trazer para vocês hoje. Deus colocou no meu coração. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler juntos. Aqui na minha Bíblia o título é Elias no Monte Horebe. Acabe, versículo 1, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Aqui eu não sei se vocês se lembram, se conhecem, essa passagem que o profeta Elias havia passado a espada a todos os idólatras, né? Todos os profetas de Baal naquela época, aqueles que adoravam falsos deuses. E Elias havia subido o monte, havia orado ao Senhor, o Senhor havia mandado fogo do céu para queimar o holocausto, e os profetas de Baal ficaram clamando o dia todo ali, né? E não conseguiram nada, não conseguiram nenhuma prova de que os deuses deles realmente existiam, porque eles não se manifestavam, né? Então, Jezabel aqui estava furiosa com Elias, porque tinha acabado com a turminha dela, né? Elias, então, aqui no versículo 3, Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Então, aqui, irmãos, só quero deixar uma ressalva. Nós somos seres humanos, nós somos humanos. Apesar de nós termos um Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus fiel, é normal na nossa caminhada, às vezes, a gente sentir medo, né? Às vezes a gente vê o inimigo se levantando e a gente sente aquele medinho, às vezes, né? Isso não é porque Elias era um covarde, muito pelo contrário. O que ele havia feito em cima daquele monte tinha sido algo extraordinário de ousadia, de coragem, ter se colocado como um instrumento nas mãos de Deus daquela forma, sabe? Então ninguém nunca poderia chamar Elias de covarde. Aí ele, na oração dele, ele disse: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava cansado, ele estava se sentindo cansado, exausto. É normal depois de numa batalha, de uma guerra, de uma vitória que a gente tem, às vezes acontece muito isso com a gente. Depois que a gente leva um tempo lutando, batalhando, que a gente conquista, a gente se sente cansado, né? A gente precisa de um descanso, a gente precisa de um tempo para poder recobrir as forças. E assim não foi diferente com Elias. Elias era um homem comum, assim como eu, assim como você. Versículo 5: Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então, irmãos, olha só que lindo, né? Muitas vezes a gente se sente cansado, a gente se sente com medo, a gente para a nossa caminhada, né? E a gente vai descansar, a gente para tudo que está fazendo, a gente para as coisas do nosso ministério, a gente para as coisas da obra de Deus, a gente para às vezes até de trabalhar, a gente para de fazer muitas coisas e, e a gente pensa, né? Deus, ele não se importa comigo, ele não está nem aí para mim. Aqui está a maior prova de que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos servir
A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles nos servem, porque nós somos filhos de Deus. Assim como eles serviram Jesus no deserto, né, após ser tentado pelo diabo, assim é conosco também, da mesma forma. E olha só que lindo, ele acordou e tinha pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Ele teve o que comer, teve o que beber, Deus não deixou faltar nada para ele, mesmo ele cansado, mesmo ele exausto. E depois que ele acordou, o anjo disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, olha que loucura. Com uma força daquela comida que o anjo do Senhor ofereceu a ele, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Horebe era o monte onde ele estava antes. Então ele, quer dizer, ele voltou. E muitas vezes acontece, é assim, né, com a gente. Quando a gente para, a gente foge do propósito, porque a gente está cansado, Deus ele faz questão de cuidar da gente, onde a gente está, nos fortalecer. Olha só o tamanho da força que Deus deu a ele, né? Deu uma força suficiente para ele caminhar 40 dias e 40 noites somente com uma refeição, né? Maravilhoso. E mandou ele voltar aonde ele estava, da onde ele parou. Deus é assim, ele faz assim com a gente. Quando a gente para, quando a gente cansa e a gente desiste, ele manda a gente voltar e recomeçar do ponto da onde a gente parou. É sempre assim, não sei se vocês já perceberam. Versículo 9: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Aqui é um ponto importante, né? Porque muitas vezes a gente cansa porque a gente olha ao nosso redor e a gente percebe que a gente está sozinho, né? Que a gente está lutando sozinho, que a gente está batalhando sozinho e a gente se esquece que a gente tem um Deus todo-poderoso conosco, caminhando conosco todos os dias, que a gente tem um Espírito Santo de Deus, que a gente, assim, um mais Deus é maioria, né? A gente se esquece disso. Então que hoje você possa se lembrar de que não importa o quanto você estiver cansado, o quanto você estiver se sentindo sozinho, Deus ele é contigo. Ele te oferece uma refeição que te dá forças para caminhar 40 dias e 40 noites. Ele te levanta, né? Ele luta por você, ele te recoloca no caminho, certo? E você não está só, você nunca está só. Versículo 11 diz: então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Nota importante aqui, né? Existem muitas religiões, muitas, sei lá o que dizer, seitas, sei lá o que, crenças, né? Que dizem que Deus ele está em todas as coisas, Deus é o vento, Deus é o sol, Deus é isso, Deus é o monte, Deus é isso, Deus é a árvore, né? E irmãos, a palavra não é o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que Deus ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele não é o sol, ele não é a árvore, ele não é a natureza. Ele fez todas as coisas, é muito diferente. Então tomem cuidado, né? Porque pessoas às vezes, bom dia, sol, bom dia, luz, bom dia, não sei o que, e não dá um bom dia para o Senhor. Então cuidado com o que você está adorando, porque nós devemos somente adorar o Senhor, que é o Criador de todas as coisas e é o nosso Criador. E aí segue assim o versículo: mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Então isso, o Senhor não é nenhuma dessas coisas da natureza. E, porém, ele está em todos os lugares. Versículo 12: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Versículo 13: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Olha só como é quando a gente tem o Espírito de Deus em nós, como a gente sabe reconhecer a voz de Deus. E Elias imediatamente, quando ouviu aquela voz, né, aquele sussurro, ele sabia que era o Senhor que iria falar com ele, né? A glória do Senhor ela é inconfundível. Na hora que nós nos deparamos com a presença de Deus, não há nem como ficar de pé. Então não há como confundir Deus com um terremoto, com um fogo, né, com um sol, com nada da natureza, sendo que quando ele se faz presente, os nossos joelhos eles se dobram na presença dele. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele sabia que Deus falando com ele. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Respondeu tudo de novo que ele havia falado antes, ou seja, ele continuava ainda se sentindo cansado. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Estava com medo de voltar à missão que Deus tinha dado para ele, se sentindo fraco, se sentindo cansado, né? Aqui vale uma ressalva de que muitas vezes a gente pensa que é, as coisas elas são feitas na obra de Deus, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida, na transformação que acontece através em nós, que somos nós que fazemos, né? Que através das nossas forças, que através do nosso desejo, né? Da nossa energia. E não existe isso, irmãos. Sabe que não é pela nossa força, não é pela força da espada, nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente se sente fraco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se achegar a Ele e pedir para que Ele nos renove, para que Ele nos fortaleça para mais uma caminhada. E o versículo 15, então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Ou seja, volte para onde você veio, da onde você veio. E deu algumas instruções aqui para que ele ungisse Azael como rei da Síria, né? Eu vou passar aqui essa parte. E no final, aqui no versículo 18, que é o último versículo que eu quero ler com vocês, ele diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus aqui estava testificando para ele: Elias, você disse que você está sozinho, mas eu vejo outros me servindo, eu vejo outros ainda me adorando, eu vejo outros ainda me colocando em primeiro lugar. 7.000 haviam ainda em Israel que não haviam dobrado seus joelhos para falsos deuses. Então não se preocupe. Se você pensa que você está sozinho, você não está sozinho. Existem outros por aí. Não são muitos, são poucos, irmãos. São poucos que ainda não se dobraram, são poucos que ainda não deixaram de servir ao Senhor, né? Que a idolatria, ela, quando a gente fala de idolatria, é um assunto muito delicado, porque as pessoas elas pensam que idólatra é somente aquele que adora imagens, né? Que adora santos, que adora outras entidades, outros espíritos que não o Espírito Santo de Deus, né? A palavra diz que nem os anjos do Senhor nós não devemos adorar, porque os anjos do Senhor eles foram feitos, eles estão a nosso serviço, né? Entendeu? Então nós somos filhos de Deus. Os anjos são seus mensageiros, né? Os anjos estão para servir o Senhor e para nos servir. Mas a idolatria ela vai muito além de adorar imagens, de adorar falsos deuses.
Tudo aquilo que nós adoramos, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, que não é o Senhor. Muitas pessoas servem ao dinheiro, ou adoram ao dinheiro em primeiro lugar, né? Outros que têm pecados de estimação, pecados que não conseguem se livrar, vícios, né? Isso são maneiras também de idolatria. Então que a gente não julgue uns aos outros, porque em algum momento da nossa vida, eu e você, a gente já idolatrou outras coisas, né? Então que a gente possa apenas agora limpar nossa mente, deixar para trás tudo o que passou e que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e amar a Deus acima de todas as coisas, porque é isso que é o mais importante, sabe? Porque tudo, tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas assim como diz a palavra. Então quero orar por você agora, que ficou até agora esse momento comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que vem para renovar a nossa vida, que vem para renovar as nossas esperanças, que vem para renovar as nossas forças. Deus, faça assim como o Senhor fez com Elias, Pai. Faz com essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Faz comigo, Senhor, faz com a minha família, com os meus amigos, com todas as pessoas que estão me ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, leva renovo, Pai. Leva o pão assado na brasa, Pai, e a água, Senhor, que ele precisa para beber, para que ele possa caminhar mais 40 dias e mais 40 noites, para que ele possa caminhar, ele possa voltar ao ponto onde parou, Deus. E porque na certeza que o Senhor está com ele, Deus, ou com ela, Pai, caminhando junto, lado a lado, Deus. E que não é pela força do teu braço, Senhor, desta pessoa, é pela força do teu braço, Deus, é pelo teu Espírito Santo que essa pessoa ela vai ter vitória, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que esse teu dia hoje seja um dia maravilhoso na presença de Deus, um dia com paz, saúde, e que você possa fazer tudo aquilo que você planejou fazer, e que o inimigo ele não possa te parar, ele não possa te enganar, dizer que Deus te abandonou e que você está sozinho, que não tem mais ninguém fazendo o que você está fazendo. Mentira do diabo. Existem outras pessoas que estão ouvindo a Deus, que estão fazendo a vontade do Senhor. Talvez você não possa ver elas do seu lado, mas elas existem. Então creia que o Senhor ele te vê, o Senhor ele conhece o teu coração, ele sonda os teus pensamentos, ele sabe de todas as coisas e ele sabe como te fortalecer, ele sabe como te motivar, ele sabe como te impulsionar para que a vontade dele seja feita na tua vida, porque a vontade de Deus é sempre é boa, perfeita e agradável. A melhor coisa que a gente tem é estar no centro da vontade de Deus para nossa vida. É certeza de vitória, irmãos. É certeza de vitória. Amém? Então que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, te guardar em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir esse podcast. Compartilha, irmãos, compartilha, me ajuda a pregar a palavra de Deus para que ela possa chegar a mais pessoas. Não deixe de compartilhar. Se você ficou comigo até aqui, obrigado por ter sido fiel a ouvir a mensagem de Deus através do nosso ministério, através das nossas vidas. Obrigado. Nos encontramos amanhã em mais um podcast, se Deus quiser. Graça e paz.